Eu tenho os estudos bem aqui. Havia um site que estava acompanhando os estudos randomizados controlados. Eles estão aqui mostrando 60%, 70% de eficácia da ivermectina. A mesma coisa que você diz que não há evidências, havia todo tipo de evidência. Entes queridos tiveram que ir para hospitais, tiveram que processar hospitais, só a serpentaria. Então, eu gostaria de saber, sabe, até que ponto você esteve envolvido em sabotar hidroxicloroquina, ivermectina, e se você fez isso porque sabia que a única maneira de conseguir autorização de uso emergencial para esses medicamentos, essas terapias gênicas experimentais, era se não houvesse tratamento eficaz. Você não poderia conseguir a autorização de uso emergencial. Então é por isso que você ajudou a sabotar esses medicamentos genéricos baratos em favor do Remdesivir, que, aliás, as enfermeiras... Você está ciente do fato de que as enfermeiras chamavam isso de corra, a morte está próxima? Sob orientação do meu advogado, recuso-me respeitosamente a responder com base nos meus direitos sobre a Quinta Emenda. Sejam bem-vindos a um episódio especial. O maior criminoso do século XXI. Alguém pior que o descondenado. Alguém de inferioridade moral, superior à cadela do PT. Alguém que destruiu mais vidas, destruiu mais riqueza e mandou mais gente pra vala do que Zelensky e Putin, somados neste século. Falaremos de Anthony Fauci. Ele não é médico, ele gosta de ser chamado de doutor, mas o seu título também é fraude, como ele é. Fauci subornou pessoas para dar títulos acadêmicos a ele. Fauci é um mentiroso que provocou a morte de milhões de pessoas, a perdição de milhões e a destruição financeira de centenas de milhões de famílias. Esse é um episódio especial contando quem é esse verme e como as suas mentiras se tornaram públicas com o vazamento do seu diário. Graças ao senador Rand Paul. Minha honra, Rand Paul, potopocando. Ele não vai pra cadeia, porque foi perdoado por um criminoso também, Biden. Cada vez que um comunista é eleito, milhares de vagabundos ficam impunes. Patrocina esse episódio. A BIPA, BIPA, QR Code na tela, Wesley. Se for abrir conta, meta lá. Renato38, RENATO, o número 3 e o número 8. Se não, não ganha o cashback de até R$3.000. Segundo a Livecoins, a BIPA tem o melhor cartão cripto do Brasil. Até dia 22. Tem uma promoção aí, meu irmão, de 100% de cashback em uma compra por mês. Mas tem uma cacetada de condições. Olhe lá, para não dizer que eu não lhe enganei. BIPA, BIPA, vamos a um post que explica bem o contexto para você receber já pronto, na posição correta, não é isso, Ellen? A imprensa está tentando esconder, por viés político, a bomba que explodiu nos Estados Unidos. Você provavelmente não verá isso em outro lugar. O guia do caos durante a pandemia. O guia do caos durante a pandemia foi desmascarado pelo seu próprio diário. Anthony Fauci, o maior criminoso, o maior vagabundo do século XXI, foi um dos homens mais poderosos do mundo durante a pandemia. Era diretor do NID e principal rosto da resposta americana ao Covid. Ele influenciou fechamentos, confinamentos, máscara, vacinação, a zorra toda. Sua palavra virou sinônimo de ciência, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, inclusive para os pandemínios do Brasil. Agora, mais de 1.100 páginas de seus registros privados revelam outra história. Chamado ao Senado para explicar as contradições, Fauci, que antes disse dezenas de vezes que responderia a qualquer pergunta, invocou a Quinta Emenda, o direito de ficar calado, e se recusou a responder mais de 100 perguntas. Isso é coisa de homem? Pois é. O homem que exigia confiança absoluta escolheu o silêncio absoluto. Ele sabe que é um vagabundo, sim ou não? Em 2025, Joe Biden concedeu a Fauci um perdão preventivo, amplo e incondicional, no mesmo dia que ele deu isso ao seu filho Hunter, usuário de cocaína, que foi pego cheirando cocaína dentro da Casa Branca. Mas o perdão não protege sobre eventuais mentiras cometidas depois, sob juramento. Ele sabe que é um criminoso. Ele foi perdoado por outro criminoso, o John Sleep Biden. E por isso ele não respondeu nada, porque se mentisse, ia pra cadeia. E a única coisa que ele tem a oferecer são mentiras. Fauci preferiu não responder nada. Durante anos, Fauci tentou se transformar na própria ciência. Ataques contra mim são ataques contra a ciência. Quem concordava, seguia a ciência. Quem questionado era chamado de negacionista
conspiracionista, extremista e irresponsável. Inclusive, os títulos acadêmicos de Fauci são falsos. Nenhum médico que apoiou o Tranca-Tudo é um médico de verdade. Deveriam perder os seus diplomas. Nenhum cientista de verdade paga por títulos acadêmicos como esse cara pagou, com dinheiro público, para receber títulos de doutor honoris causa. Fauci é uma fraude. E as pessoas que acreditaram em suas mentiras também são fraudes. Não é isso, Erlen? Quem foi a favor de Tranca-Tudo? Quem foi a favor de vacina? Quem foi a favor de máscara? Vacinas que não são vacinas de verdade e nunca foram. Tanto porque não imunizam, quanto porque não são produzidas com redução de função. Quem acreditou nisso provou que nunca teve nenhuma capacidade mental para se dizer nada de ciência, nem iniciação científica de graduação. Pessoas que renunciam à liberdade por segurança terminam sem os dois. Quem não compreende isso não tem condição de ser pai de família, não tem condição de ser vereador de interior e não tem condição, lógico, de ser médico de porra nenhuma. Primo, não nossere. Na dúvida, meu irmão, não aperte botão nenhum. Na dúvida, não prejudique. Foi isso que o pessoal da fraudemia fez? Não, Erlen? Esse é o princípio básico da ética médica, velho. Desviar deixou de ser debate científico e virou desvio moral. Eu afirmo o oposto. Quem foi a favor, em 1 minuto sequer, em 1 segundo, de Tranca-Tudo e vacinação obrigatória de crianças, demonstrou um desvio moral inaceitável. Isso é inferior a ser desarmamentista e até mesmo a ser a favor de cotas racistas. Mas o diário mostra que nos bastidores não existia certeza alguma. E quando existia, o vagabundo dizia o contrário. Em janeiro de 2020, Fauci discutiu a origem do vírus com 11 cientistas. Segundo seus registros, apenas 2 estavam convencidos da origem natural. O público, porém, não recebeu essa dúvida. Ele disse uma certeza absoluta, uma narrativa pronta. A possibilidade de manipulação ou vazamento estava sendo discutida. Os cientistas analisavam características incomuns do vírus, como o sítio de clivagem da furina. Fauci o registrou. Não houve concordância total. Mesmo assim, a hipótese foi tratada como teoria da conspiração e quem afirmava o contrário era louco. A dúvida existia no diário, mas em público era mentira. E Fauci não era um observador distante. O NIAID, comandado por ele, financiou a EcoHealth Alliance. Parte do dinheiro chegou ao Instituto de Virologia de Wuhan. O vagabundo financiou o aumento de função e a criação da doença, onde eram pesquisados coronavírus de morcego. E ele mentiu, afirmou várias vezes que era mentira. Coincidência? O laboratório investigado estava ligado à cadeia de financiamento da instituição dirigida por Fauci. O conflito exigia transparência máxima. Recebemos negação máxima. O Congresso, Fauci declarou, o NIH nunca financiou pesquisas em Wuhan. Mentiu! E só não foi para a cadeia porque foi perdoado pelo Biden. É isso. Cada vez que o esquerdista é eleito, milhares de vagabundos ficam impunes. Depois, o NIH reconheceu experimentos financiados pelo EcoHealth, nos quais coronavírus modificados cresciam em camundongos. Para o público, negação absoluta. Bicho, velho. Ele tinha que se fuder, você não acha não, Erlen? O mesmo método atingiu os tratamentos precoces. A ivermectina e demais tratamentos foram ridicularizados, enquanto médicos que defendiam sua investigação ou liberdade de prescrição eram tratados como charlatãos e severamente punidos. Hoje, existem dezenas de ensaios e múltiplas meta-análises sobre o medicamento. Ciência se resolve com pesquisa e debate, e não censura e humilhação pública. Fauci demonstra em seu diário obstruções a pesquisas por motivos ideológicos. A verdade vem de fatos e lógica. De autoridade se chama sofisma. Esse é o primeiro das Como Vencer o Debate Sem Ter Razão de Schopenhauer. Primeira leitura que eu fiz das palavras do professor Olavo, que escreveu o prefácio da edição em português. Sabia disso, Erlen? O diário mostra que Fauci não apenas apoiou os confinamentos, ele registrou ter convencido o prefeito de Nova York a fechar escolas, recomendado a fechar bares e restaurantes, aconselhado Bill de Blasio a avançar e apoiado as medidas draconianas da Califórnia. Anos depois, Fauci declarou: eu não recomendei fechar nada. Mentira, vagabundo! Mas o diário preservou suas próprias palavras. Eu convenci, eu recomendei e eu aconselhei. Quando as consequências apareceram, o protagonismo virou amnésia. E só não foi pra jaula porque o senil o perdoou. E qual era a base científica de tantas restrições? Em depoimento ao Congresso, Fauci disse que o distanciamento de 6 pés, mais de 1,80 m, meio que apareceu da cabeça dele. O que você acha disso, Erlen?
Mesmo assim, a regra ajudou a justificar escolas fechadas, empresas paralisadas, idosos isolados morrendo sozinhos, famílias separadas, funerais restritos e empregos destruídos. Para Deus, o mundo vale menos que uma alma, e diversas almas foram perdidas pelas missas que foram proibidas por um criminoso. O nome dele é Anthony Fauci. Improvisação burocrática e ideológica. Foi vendida como ciência incontestável. Vagabundos, criminosos. Se o YouTube derrubar esse canal por esse episódio, que se lasque. A verdade tem que ser dita. E esse é um dos principais motivos de eu repudiar o Partido Sucção. Isso e eles pedirem a prisão do maior brasileiro do meu tempo de vida, Olavo de Carvalho. O diário também mostra sua obsessão por seu próprio rosto na televisão, sua cara nas capas de revista, seu nome em reportagens elogiosas, ele no meio de celebridade, prêmios e popularidade, inclusive com dinheiro público, enquanto crianças perdiam aprendizado e idosos morriam sozinhos, sem poder segurar pela última vez a mão de seu filho e sem poder receber de um padre a extrema-unção e nem os sacramentos. Mais celebridade do que servidor público, não. Ele nunca foi celebridade, é um criminoso. Eu diria, diagnóstico quase certo de tríade maligna. Eu não sou psicólogo, mas está quase certo. O diagnóstico desse vagabundo no que é chamado de tríade sombria ou tríade maligna da psicologia. Quando o cara é, ao mesmo tempo, psicopata, narcisista e maquiavélico, o padrão está escancarado. Negava publicamente, admitia privadamente, ridicularizava críticos, suprimia hipóteses inconvenientes, influenciava os confinamentos, depois negava sua participação. Queria explicar tudo, invocou a quinta emenda mais de 100 vezes. Vamos tentar uma coisa? Que dia da semana é Mogi? Por orientação do meu advogado, recuso-me respeitosamente a responder com base nos meus direitos sob a quinta emenda da Constituição. De que cor é sua gravata? Por orientação do meu advogado, recuso-me respeitosamente a responder com base nos meus direitos sobre a quinta emenda da Constituição. De que cor é o tapete à sua frente? Por orientação do meu advogado, recuso-me respeitosamente a responder com base nos meus direitos sobre a quinta emenda da Constituição. Vamos ser claros. Você não pode invocar a quinta emenda porque foi perdoado. E você sabe bem disso. Como a Suprema Corte já deixou claro há mais de um século, Brown vs. Walker, 1896, quando alguém é perdoado, não pode invocar esse privilégio. Você sabe disso. Seus advogados sentados atrás de você agora, se remexendo nervosamente nas cadeiras, também sabem disso. Isso não tem nada a ver com a Constituição. Isso não tem nada a ver com a lei. Isso é sobre desprezo. Desprezo por esta instituição e desprezo pelo povo americano. Depois de dizer dezenas de vezes que responderia a qualquer pergunta e comprovadamente mentir mais de 100 vezes, é uma cadela submissa à ditadura de Pequim e aos homens mais corruptos do mundo. Fauci afirmava representar a ciência, mas a ciência exige dúvida, transparência, debate e reconhecimento dos erros. O que seus registros revelam é autoridade sem prestação de contas e condutas com base em sua ideologia. Como diria o Rasta, puro bigodismo, sem nenhum skin on the game. Não era ciência, nunca foi. Era poder, usando o jaleco como carteirada. Existe uma forma melhor de controlar as pessoas que usar o carimbo da ciência? Durante anos, quem questionou Fauci foi chamado de louco, extremista e negacionista. Agora, as contradições aparecem nas palavras do próprio criminoso. Você sabe econometria? Não? Então você nunca foi cientista. Ciência é realmente uma coisa para poucos. 99% dos médicos nunca produziram uma página de ciência. Você achar que alguém é cientista porque é médico, meu irmão, é complicado. Hoje, até título de mestrado e doutorado é 99% fraude. E os dele, mais ainda, porque foram comprovadamente comprados com dinheiro público. 42 universidades concederam a Luiz Inácio Lula da Silva o título de doutor honoris causa. Você acha que Lula merece um título de doutor baseado em quê? Ele tem grande conhecimento em quê? Lula fez as políticas públicas e as eleições da cabeça dele ou ele era apenas um símbolo com dezenas de caras maiores e melhores do que ele, por trás e acima dele, como Disseu? Essas universidades que reconhecem Lula como doutor honoris causa, reconhecem Fauci como médico e doutor. Lula sabe econometria? Lula compreende epistemologia e história da ciência? Porra nenhuma! A universidade que dá a Lula um título de doutor honoris causa demonstra que nada que saia dali vale porra nenhuma. Não é isso, Erlen? Quem fica até o final é porque gosta. Curta e compartilhe o episódio. Se você não seguir o canal, meu irmão, é porque você não quer
continuar recebendo a real. Quem patrocinou esse episódio foi a BIPA, BIPA. Se for abrir conta na BIPA, QR Code na tela, Erlen, é Renato38, RENATO, do jeito que tá na tela aí. Se não botar, deixa de receber um cashback de até R$3.000. O melhor cartão cripto do Brasil, segundo a Livecoins. Vale a pena ter conta, aproveite. As corretoras nacionais podem não existir por muito tempo, dependendo do resultado dessa eleição. Aproveite, podem ser os últimos meses de isenção. Até o próximo vídeo, e se você não gostou, problema seu. Cumpra seu dever para não ir direto pro inferno. De que isolamento nós estamos falando, deputado, senador? Qual é o isolamento que nós estamos falando? Isolamento das pessoas doentes? Isolamento das pessoas idosas? Isolamento ou isolamento da população inteira? Nós podemos isolar a população inteira sem ela poder sair de casa durante quanto tempo? Isso é uma coisa factível? Por isso que nunca se fez esse tipo de tentativa nas epidemias anteriores. Não tem como isolar as pessoas sem sair de casa, morre todo mundo de fome. Quem tem a geladeira cheia, quem tem dinheiro no banco, ainda pode jogar ali o delivery, mas o delivery também tem que ficar em casa. Por que todo mundo não fica em casa, então, e termina com a epidemia? Porque não pode, senador. Porque não pode. Não tem como fazer isso. Isso é uma extravagância. É um raciocínio teórico tentado colocar na prática para impor, inclusive, uma espécie de tirania. As pessoas ficarem em casa, fechar o comércio e botar a culpa da lojinha, quando toda a produção industrial está tudo funcionando. Milhões de pessoas saem todo dia para trabalhar porque são serviços essenciais. Os serviços essenciais, minha gente, é o agronegócio inteiro, é a saúde inteira, é todos os serviços públicos, é toda a construção civil, é a indústria automobilística. Isso aí é mais da metade da força de trabalho brasileira. Sai todo dia e volta para casa, então não tem isolamento. Se as pessoas saem e voltam, elas podem trazer o vírus. E é assim que está acontecendo. Aí encontram, a lojinha está fechada, o trabalhador informal está trancado em casa passando fome. Se não fosse essa ajuda emergencial que o presidente fez aí, com o apoio do Congresso, nós teríamos aí o caos, porque ninguém vai morrer de fome trancado em casa.